Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou responder algumas das questões que eu considero as mais difíceis do Enem, né, desse exame do ensino fundamental que abre para nós oportunidades de ingressar em faculdades, né? Fazer a graduação. Então nós vamos fazer questões de níveis difíceis para tentar fazer com que não seja tão difícil assim, utilizando a ajuda dessa ferramenta que é o chat. Eu já lancei uma pergunta para ele, é uma pergunta super difícil, e nós vamos tentar responder. Tentar não, né? Então, assim, essa é a questão. Considere um rendimento de 90% no processo. A massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. E tem duas fórmulas aqui químicas, parece que está tudo balanceado, eu já vi. E aqui está mostrando o processo de obtenção de gesso. Olha só, grandes fontes de emissão de gás de óxido de enxofre são as indústrias de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel. Parece que tem um erro de gramática dele. Grandes fontes de emissão de gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Nossa, eu detectei um erro aqui de. Né, vamos passar, passo isso aqui, ó. Vamos resolver juntos essa questão passo a passo. Ela é de química ambiental e envolve reação de dessulfurização e cálculo de rendimento. Na etapa 1, a gente precisa entender o processo. As reações dadas são: a gente tem cálcio, carbono e oxigênio 3, mais enxofre, oxigênio 2 aqui, gasoso e sólido, virando essa mistura sólida aqui e esse mistura gasosa. E aí a gente tem duas dessa mistura aqui, virando isso daqui, o CaSO4 é formado, é o gesso. Então é formado o gesso. A etapa 2, determinar as massas molares. O problema deu o número das massas molares. Disse que o carbono ele tem 12 gramas por mol. O oxigênio, 16 gramas. O enxofre, 32 gramas por mol. E o cálcio, 40 gramas por mol. Agora vamos calcular massa molar do CaCO3. Né? Ca é 40, C é 12 e o O3 vai ser 3 vezes 12, que vai dar 36. Né? Aqui, ó. CaCO3. Isso vai ser 100 gramas por mol, né? Então, a primeira coisa,
Vamos lá, questão número 1. Questão muito difícil. Calcular a massa do CaCO3. Aqui tem 40, e tem 12, e aqui tem 3 vezes 16. Aqui dá 52, mais 3 vezes 16 dá 48. Vai dar 100 gramas por mol. Agora a massa molar do CaSO4, né? Agora do CaSO4. Ca 40, S 32 e o O4 é 4 vezes 16. Vai ficar 72 mais 64. Né? Aqui vai dar 136 gramas por mol. Certo? Esse é o gesso. Se a gente voltar na questão, a gente vai aqui, ó, CaCO3 e CaSO4 aqui, ó. Esse aqui é o que começou e esse aqui é o final. A terceira etapa, relação entre reagente e produto. Da equação 1 mol de SO2 produz 1 mol de CaSO3. Então, 1 mol de SO2 produz 1 mol de CaSO3. CaSO3. Então, vamos lá. Na equação 1, a gente tem um SO2 é igual a 1 CaSO3. Então, 1 para 1, né? Da equação 2, a gente tem 1 mol de CaSO3 produz 1 mol de CaSO4. Um mol de CaSO3 produz 1 mol de CaSO4. Certo. Portanto, 1 mol de SO2 retido é igual a 1 mol de CaSO4 de gesso. Então, a gente tem um desse é igual a um desse, né? É um gesso. Se você olhar aqui, ó, a gente tem um gás SO2 formando um gesso SO4, né? Então é uma relação de 1 para 1. É isso que está falando. A etapa 4, rendimento de 90%. O rendimento real é 90% do teórico. Então, o rendimento real é igual a 136 gramas por mol. Aqui, ó. Rendimento real é igual a 136 gramas por mol vezes 0,9 vezes 0,9.
Isso vai ser igual a 122,4 gramas por mol. Por mol de quê? Por mol de uma de uma de uma de um SO2, de um mol de SO2, né? Então a alternativa é a letra C, que é o 122. É... Difícil, fácil, mais ou menos, né? Depende. A gente precisa de saber ler e organizar, que é muito difícil na hora da prova, né? Então, isso é a primeira questão de química. A gente pode partir para a segunda questão. Vamos ver aqui. A segunda questão seria... Não sei, mas parece que o computador bebeu. Ele parece que tá bebendo, né? Ah, não, essa aqui eu já respondi, né? A gente pode carregar outra. Beleza. Ah, vamos para essa daqui. Beleza, vamos. Então essa é a próxima questão, uma questão de física. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura, né? Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente, a gente tem esse êmbolo aqui que pode movimentar-se livremente. Aqui, ó. Sem atrito, encontra-se um objeto através de uma chapa de aquecimento. Então, essa chapa aqui é uma chapa de aquecimento. É possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir sua pressão. Então, você consegue fornecer aqui, ó, calor aqui para o gás que está aqui dentro e olhar, medir a pressão no manômetro. A partir de diferentes valores de calor fornecido, aqui ó, ΔH, diferentes valores fornecidos. Considerando o sistema como hermético, o que é um sistema hermético? Um sistema hermético é um sistema fechado e totalmente vedado, que impede a entrada e a saída de ar, preservando o conteúdo. Então, beleza. O objeto elevou-se em valores de ΔH, como mostrado no gráfico. Então, você tem aqui ó, o ΔH, que representa a variação de energia, de temperatura, né? Elevou, né? Como mostra no gráfico, foram estudados separadamente quantidades equimolares, ou seja, com a mesma quantidade de massa molar, de dois diferentes gases, denominados M e V. Então vamos lá, questão número 2. A gente tem os gases M e V. E aí, numa análise de um gráfico, aqui é o zero. E aí o M ele está aqui em cima, aqui, enquanto o V ele está aqui assim, né? Aqui a gente tem o ΔH e aqui a gente tem o calor fornecido.
Então, para mesmos valores de calor, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, para o mesmo valor de calor fornecido, você tem uma diferença de variação de energia aqui, né? Vamos ver que primeiro a gente tem que de novo ver aqui o ΔH. ΔH, como mostrando no gráfico, foram estudados separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases denominados. Vou pegar isso daqui. Olha só esse ΔH aqui. Esse ΔH aqui é a distância dessa chapa, né, sobre aonde fornece o calor, né? Aqui é o calor e é a distância do calor, né? Se a chapa for redada para baixo, né, você vai ter maior, né? Você vai ter uma diferença aqui, ó. Por exemplo, né? Ou seja, o que que tem aqui? É gás produzindo calor, né? É agitação de gás. Vamos ver aqui o que está falando. O que o chat vai falar? Entenda o experimento. O sistema hermético com N moles do gás dentro do pistão. O êmbolo pode ser mover livremente um objeto em cima aplica uma força P externa constante, pressão efetiva constante. Ao fornecer calor Q, o gás aquece e o pistão sobe uma altura H. Essa altura H é proporcional à variação do volume. O que está querendo dizer com isso, né? Você tem aqui que o objeto aqui ele tem um peso, né? E aí esse peso ele é constante. E aí quando você coloca o gás, a gente tem o gás M e o V, né? Então se você colocar o gás M aqui, ele vai subir, fornecer calor, ele vai subir até uma altura, ele vai se comportar assim, ó. E o gás V ele vai se comportar assim. M e V. Tá. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar. Então, qual é a característica que o M precisa ter para ter um valor
uma variação maior aqui de ΔH, né? Subir mais o pêndulo aqui, com menos energia, né? Porque você observa aqui, ó, se você fizer uma linha aqui, ó, você vai ver que esse gás V, ele vai precisar disso de energia aqui, ó, para chegar no mesmo estado que o gás M chegou com menos energia. Ou seja, olha só o tanto de energia, a diferença de energia. Você precisa, por exemplo, se fosse água, né? A água para ferver com o gás M ferve aqui, com o gás V ferve aqui. Então você tem uma economia usando esse gás, dependendo do preço dele, né? Obviamente. Mas tem uma economia de tempo. Tá frio. Tá, maior pressão de vapor, menor massa molecular. Isso tudo eu não sei, eu vou precisar saber aqui. Relação física resumida. O sistema hermético, ou seja, fechado, com N moles de gás dentro do pistão. O êmbolo pode se mover livremente. Um objeto em cima aplica uma força P externa constante. Então a gente tem uma pressão efetiva constante. Ao fornecer calor Q, o gás aquece e o pistão sobe a uma altura ΔH. Essa altura ΔH é proporcional à variação do volume. No gráfico, do volume do que? Do gás. Então aqui, então, ΔH é proporcional ao volume ΔV do gás, né? A variação do volume do gás. Aqui, ó. Se você fornece calor para um gás, né? O gás está aqui, ó. Se você colocar calor nele, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai mexer as partículas, então ele vai procurar usar da sua capacidade de energia e movimentação com base no fogo, pressionar o êmbolo. Aqui. Então vamos ver. A relação física resumida. A variação de volume à pressão constante é proporcional à variação de temperatura. ΔV é proporcional a ΔT. Calor fornecido à pressão constante Q é igual a NC P ΔV. Né? Assim, o ΔT é igual a calor sobre calor específico, calor latente. Eu esqueci isso. Aqui não está falando da conclusão. Como o gás M produz maior ΔH, né, diferença de altura que o gás V, com a mesma energia fornecida, foi o que a gente viu aqui, M tem menor capacidade calorífica molar em relação a V. Então a gente está falando de capacidade calorífica molar, ou seja, por mol, né? Vamos ver o que é capacidade calorífica. Capacidade calorífica molar é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de um mol de uma substância em graus Celsius.
menor capacidade calorífica. Então a letra E, capacidade calorífica molar. Ou seja, o que é a capacidade calorífica molar? É a energia que você precisa, energia para elevar a temperatura mol. Vamos pegar, por exemplo, 1 mol de papel e 1 mol de madeira, né? São duas substâncias diferentes. Então, quanto de energia, quanto de fogo eu preciso? Eu pego o meu isqueiro, né? Eu pego o meu isqueiro aqui, ó, que é uma fonte de energia, risco ele e aí sai fogo aqui, ó. O quanto tempo eu preciso de ligar esses dois para que o papel eleve sua temperatura, e quanto tempo eu tenho que ficar com esse fogo, esse isqueiro ligado nessa madeira para que a madeira eleve sua temperatura. Então o papel é muito menos do que a madeira, né? Se você pegar um isqueiro e colocar no papel, você vai ficar 2 segundos queimando o papel já vai pegar fogo, já vai aumentar a temperatura rapidão. E agora a madeira não. Você vai ter que ficar lá minutos, né? Então é mais ou menos isso que a gente está falando, né? O M aqui seria um papel e aqui seria uma madeira, né? Você precisaria de dar mais energia para que ela elevasse a sua temperatura. Só que nesse exemplo a gente está usando gás. Se falasse papel e madeiras, ficaria muito fácil a questão. Mas você precisaria desse conhecimento aqui científico, que é esse nome científico, né? Capacidade calorífica, né, molar. Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Maior pressão de vapor. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar menor capacidade calorífica. Compressibilidade, a capacidade de compressão, menor massa molar. Não, né? Gás com menor massa molar. Vamos ver aqui. Massa molar. Em relação a caloria. E a caloria são conceitos. É uma unidade de energia frequentemente utilizada. A principal relação entre os dois conceitos ocorre na termoquímica e na nutrição, onde a energia liberada em calorias por uma determinada quantidade de substância que pode ser expressa em massa e, portanto, relacionada à massa molar. É medida. Energia por mol, entalpia molar. A energia liberada ou absorvida em uma reação química pode ser expressa em unidades como quilocalorias por mol. Neste contexto, a massa molar é usada para converter entre a massa da substância e o número de mols envolvidos na reação.
Hum. Ó, quanto maior a massa molar, mais calorias a composição molecular e, portanto, a massa molar das moléculas envolvidas influencia o potencial enérgico da substância. Então, seria maior massa molar molecular e não menor, né? A massa molecular de M é maior. De M é maior que de V e não menor, porque a massa molecular representa a energia, né? Quanto maior a massa molar, mais calorias. Quanto maior a massa molar, mais calorias a composição molecular. Substância. Isso aqui é porque que não é a letra B, né? Então vamos para a questão número 3. Essa a gente já deu uma certa orientação para o nosso subconsciente. Vamos ver qual que é a próxima aqui. Essa aqui é de matemática. Deixa eu fazer amanhã. Vamos ver. É essa a próxima. Vamos lá. Então, a próxima questão está aqui, ó. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue promovido por essa conversão deve-se ao incremento de seu ou sua. Então, você tem um fármaco e um incremento nesse fármaco. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue. Aumento da eficiência de circulação no sangue. Vamos ler. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Então, obviamente, né? Se você tem um fármaco e o fármaco ele vai ser dissolvido e essa composição ela precisa de reagir no local onde está ferido, né? Isso precisa de chegar aqui, ó, no local, né? Você precisa de fazer essas moléculas chegarem no local para fazer passar esse creme no lugar, né? Fazer esse incremento no lugar, fazer essa atividade. Deve ser capaz de atingir. Mas eu já tenho outras, eu já conheço isso aqui de outra forma, né? Além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. É igual o camarada que vai rezar por outro e coloca a mão na cabeça dele, né? É mais ou menos isso, né? Ou coloca a mão na ferida, né? Aí é mais ou menos você tentar elevar a energia para o local.
Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante a catálise ácida. Então, esse negócio aqui, ó, o comprimido, ele tem que tomar cuidado no estômago. O estômago, ele pode reduzir a atividade. Reduz a atividade do fármaco. Ó, por quê? Ó? Essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Então está dizendo que ele precisa ser capaz de atravessar as membranas celulares. E aí tem várias formas, né? Você pode passar nas membranas por meio sem energia, por exemplo, osmose, ou você pode passar utilizando a energia da célula, que são os canais, né, de ligação, os canais receptores. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupamento amino, para o fármaco cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino, CH3, né? Um recurso tecnológico empregado é sua conversão no cloridato correspondente. Então você pega um medicamento e você converte ele no cloridrato do 1. Você já viu lá na farmácia cloridrato de sei lá o que? Cloridrato de sei lá o que? Por que é cloridrato? Porque o cloridrato, né? Essa ionização, né? Desse 1 aqui, por exemplo, vamos pôr metil, cloridrato de metila. Isso aqui no organismo não vai se degradar no estômago. Contendo pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Você tem aqui, ó, por exemplo, o R3N, esse é a amina, né? N é amina. Amina. Se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Grupamento amina. Aqui é o NH3. É isso mesmo. RNH orgânica derivada da amônia, onde um ou mais átomos de hidrogênio foram substituídos por grupos alquilos. Então, com pelo menos uma amina, NR1HH, amina, né? N, energia, na verdade, vibração, por um radical, ação, uma ação ou duas ações, né? Porque é como se fosse um músculo, né? Você tem um agonista e um antagonista e um agonista.
Isso aqui representa uma contração, uma energia aqui, ó. Uma contração, ó. Então você liga em um, liga em outro e você tem essa atividade. Essa atividade ela pode ser descrita por um algoritmo, por uma música, por uma oração, por um comprimido, uma gustação. Gustação representa o efeito de substâncias degradadas em determinados locais que não estão preparados para a degradação desses compostos. E são igual línguas, né? Sentem a decomposição como uma língua, né? Uma língua não sente o gosto amargo. Os tecidos, eles vão sentir essa gustação também pelo efeito celular, né? E isso a gustação vai fazer elas se ativarem, como num algoritmo, como numa música, como num poema. E aí o agrupamento amina é isso aqui, né? É um radical, é uma composição que vai gerar uma ação, um movimento, e vai precisar desses dois Hs aqui, ó. Ou você abandona um H e se liga a outro, uma outra reação, ou você se liga a três reações diferentes, derivando-as, né? No sentido da alquimia, né? É um pouco difícil de entender isso para quem está iniciando essas operações. Depois que você estuda com mais detalhes no curso superior, você começa a fazer essas nuances, né? Porque são formas de se equilibrar nas alturas. E aqui, ó, tem um agrupamento amina, ele tá com 3 R's. Então esse aqui é o amina terciária, né? Aqui, ó, uma amina terciária mais o HCl. Então cloretro de amina, né? E aí você vai fazer o que com ele? Você vai transformar ele em esse recurso tecnológico empregado, o cloridrato, que é o cloridrato de amina. Você vai fechar ele no cloridrato. O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue promovido por essa conversão deve-se ao incremento de sua basicidade, lipofilicidade, caráter iônico, cadeia carbônica ou estado de oxidação. Aí eu não sei. Vamos ver aqui, ó. O que acontece aqui? A amina terciária reagiu com o ácido clorídrico, formando sal cloridrato de amina, que é iônico. Então vamos anotar isso, porque esse é um conhecimento científico que a gente não sabe, né? Então, a amina terciária reagiu com o ácido, HCl, cloreto, formando o sal cloridrato de amina. Cloridrato de amina. Então, essa hidratação do cloridrato, né? Esse sal,
Ele é iônico. Né? O que é ser iônico? Instável, né? Não. Ser iônico refere-se à formação de íons através da transferência de elétrons entre os átomos para criar uma ligação química forte. Esses compostos, geralmente formados por um metal e não metal, consistem em cátions positivos e ânions negativos. Então você tem aqui, ó, cátions e os ânions. Isso daqui, ó, a formação disso é iônica. Aqui, ó. Formação de íons, isso aqui é íon, né? Esses compostos geralmente formados por metal consistem em cátions que atraem eletrostaticamente, que se atraem eletrostaticamente. Ocorre aqui uma atração eletrostática. Eu não sei se algum de vocês que vai assistir aí toca instrumentos musicais. Estática. Mas quando você toca um instrumento eletrostático, existe um momento de polo iônico, né? A corda, a vibração da corda, ó, né? Dependendo de quantos ela vibra, da frequência que ela vibra, né? A gente tem uma conexão de, de iônico, né? Isso aqui é um dipolo iônico. E aí o que acontece? Quando você tem uma corda de metal ainda, é mais forte. Existe um momento iônico em que, por exemplo, o seu dedo na corda, ele fica tão ligado, fica tão iônico que parece que você não controla o movimento. Parece que o movimento ele é ordenado por uma escala. E aí você já viu aqueles músicos metidos a anjos aí, metidos a famosos, né? Faz assim, ó. E aí parece que aquilo ali é mágico, né? O cara treina muito, isso e aquilo. Mas não tem esse esforço, mas existe um lado da físico-química que explica muito bem a facilitação escalada dessa música e por que existe uma harmonia muito complexa, um soar equilibrado, porque esse equilíbrio ele vem de uma matemática por via eletrostática, ó, por via por via eletrostáticas mesmos, né? Porque quando você tem a você tem no seu organismo, você tem conversores de pulso, né? Esses pulsos que você escuta, eles são eles elevam-se às as células começam a fazer uma escala de contração e você vai contracionando as regiões para formar acusticabilidade celular, ou seja, parede para vibrar conforme aquela cognição estática, né, eletrostática. E isso é um fenômeno, né? Você ficar uma hora num show, você sai de lá achando que o cara ele fez uma operação em você. Mas o que operou ali foi a energia do seu organismo doando-se para aquela descarga, né?
Mas qual parte do seu organismo? A parte neural que encobre esse impulso. A gente tem redes de fibras que trabalham para esse tipo de processo. Então são fenômenos assim que a gente acha que a gente está escutando tudo perfeito, é uma audição fenomenal, mas geralmente o equilíbrio disso está na decomposição da pessoa que se dedica para a audição e não para verdadeiramente os equipamentos. Bons equipamentos ajudam, mas o que mais faz o efeito para a pessoa ter qualidade sonora é ela parar realmente e fazer a progressão celular dos seus encaixes, né? Se transformar em um alguém que escuta, né? Então, o que é você sair do neutro? É você gerar um campo, né? Então, o átomo neutro, você tem o átomo neutro, e quando você sai do neutro, você começa a fazer isso daqui, ó. Do mais para o menos, você forma um campo eletrostático. Esse campo eletrostático, né, a cloridratação da amina faz com que ela ganhe essa característica iônica e dessa forma aqui, ó, ganha o caráter iônico, fica mais solúvel no plasma sanguíneo, meio aquoso, e portanto circula melhor no sangue. O sangue ele se circula por pulso, não por o sangue. Eu já cansei de explicar aqui no canal, para quem escuta, para quem vê aqui o canal. O sangue ele não é, ele só vai ser assim se o seu sangue tiver com problema de anemia, né? Se você tiver com problema no sangue, com alguma coisa no sangue, uma doença. Mas mesmo assim, o sangue, ele é um tecido, pessoal. Ele é um tecido. Então, o sangue, ele é igual um computador, sabe? Né? O dado que chega aqui, ó, que passa aqui nessa região, ele estava aqui, ele vai passar aqui, ele vai chegar aqui degradado. Quando ele chega aqui, ele anda assim, né? O sangue ele anda por impulso. Então ele vai chegar aqui, só que à medida que esses dados andam, esses blocos andam, que é um tecido andando, o tecido anda por contração no lumen. Você não percebe porque os seus vasos eles estão muito bem acolhidos por vários músculos e no seu organismo. Se você estudar anatomia, você vai ver que os vasos eles têm o tamanho apropriado, eles têm o encaixe apropriado. Então você não vai perceber, mas eles fazem contrações aqui, ó. Contrações. Essas contrações empurram o sangue. Não é que o sangue é igual a água que faz assim, ó. Né? A gente tem essa percepção, mas o sangue, como ele está sempre em movimento aqui assim, ó, ele é igual um ovo batido. Não tem um ovo batido que você faz, que chama neve, né? A coisa assim clara em neve, ou então você tem vários tipos de ovo batido que você pode carimbar o sangue. Você tem a clara em neve, você tem, por exemplo,
omelete, você tem, sei lá, omelete com açúcar, omelete com café, omelete com sei lá o que. Então é mais ou menos assim. O sangue ele é mais ou menos um omelete, né? E aí nesse omelete, que é uma massa, né? Nesse omelete tem micro-organismos. E aí esse micro-organismo no omelete faz com que ele fique cada vez mais viscoso, mais gordo, né? Ele fica rico em nutrientes. O sangue ele fica rico em nutrientes e ele tem as células sanguíneas também que fazem esse tecido hematopoético que a gente chama, né? Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, hemácias, né? E aí o que acontece? Ele vai andando por diferença de pressão, né? E aí o que acontece? O medicamento entrou aqui, ele vai entrar por células, né? As células vão permitir que esse fármaco caia na corrente sanguínea. Quando ele é iônico, ele tem mais facilidade porque ele tem uma camada de energia, ó, do neutro pro iônico. Ó. O que é o iônico? Não é um menos e um mais? Aqui, ó. E aí esse mais, ele vai sair, ele vai buscar o menos, ó. Viu? E aí ele vai voltar para o mais e vai buscar o menos até decair para o neutro de novo. Isso aqui é uma contração celular, basicamente. Só que nesse sentido, a gente está falando de um medicamento já contraído, né? Iônico, a ionização desse fármaco. O aumento da eficiência da circulação do fármaco se deve ao incremento do seu caráter iônico. É como se fosse o caráter iônico, é como se você desse um empurrão, o fármaco descer pelo tobogã, sabe? Você tem um tobogã assim, ó. Aí você tá com medo, mas você quer descer porque é super divertido descer no tobogã. Mas você tá com medo. Aí você tá aqui, né? Ai, eu não vou descer não, você não. Aí vem o seu irmão aqui e fala assim: então eu vou empurrar você. Aí ele te empurra assim, ó. Aí ele ioniza você. Você fica com uma velocidade, você fica grudado aqui, ó. E de repente você tá escorregando pelo tobogã e o seu medo tá se indo embora porque você meio que cola aqui no tobogã e sente prazer, né? Tipo assim, quanto mais você passa, que mais você vence o seu medo e você chega no seu objetivo, que é a piscina, por exemplo. Então é mais ou menos um tobogã, um empurrão no tobogã. Tobogã do parque da Disney que nós pobres nunca iremos. Ou se formos, iremos com tudo pago, porque pobres não pagam parque para Disney, porque eles nunca podem. Só se acontecer um fenômeno contra essa pobreza, né? Vier um anjo muito forte e sair quebrando essa pobreza, essa parede de pobreza, de miséria que os pobres vivem, como muitos influenciadores ostentam ser, né? Então é isso. É o caráter iônico. Beleza. Não tem mais o que se falar. Até porque eu falo muito, né? Vamos ver. Aqui é uma outra questão muito difícil.
Em seu laboratório, o técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Então vamos lá. A gente está com uma mistura de acetato de etila mais água. Tá, vamos ver aqui. E ele quer recuperar o acetato de etila sem contaminar o meio ambiente. Então ele quer pegar isso daqui, ó, dessa mistura, ele quer extrair isso sem afetar o ambiente. Como que a gente vai tirar esse acetato de etila aqui, né, que está aqui nessa água? Vamos ver. Dados do acetato de etila. O acetato de etila tem baixa solubilidade em água, ou seja, forma duas fases, duas camadas. Então, quando fala que tem baixa solubilidade, é que ele não, quase não dissolve na água, né? Então ele forma duas fases. Você consegue ver o acetato de etila e a água. Se você fazer esperar um pouco, né? Eles não são homogêneos. Massa específica, 0,9 gramas por centímetro cúbico. Ele é menos denso que a água. 1,0 gramas por centímetro cúbico. Então ele é mais leve que a água. Menos denso que a água, mais leve que a água. Maior pressão de vapor, mais volátil, evapora mais fácil. Então ele evapora mais fácil. É álcool, né? Etila é meio que álcool. E a temperatura de fusão muito baixa. Então o líquido ele sofre, né? A fusão dele é menos, em menos 83 graus Celsius. Fusão é menos 83. Ou seja, é muito baixa a temperatura para fazer ele ficar sólido, né? E para ele virar tipo um gelo. Entendendo a mistura. Como o acetato de etila não se dissolve bem em água e é menos denso, ele forma duas camadas líquidas. Camada superior, o acetato de etila, e a camada inferior, que é a água mais densa. Então a mistura é heterogênea, líquido e líquido. Então você tem uma mistura aqui, água e etila. Como separar? Misturas líquidas mais líquido irmiscíveis são separados por decantação, usando funil de separação, também chamado de funil de decantação ou funil de separação de líquido. O técnico abre o registro do funil e escoa a camada de baixo água, ficando com a camada de cima acetato de etila. Então a resposta seria decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Decantar a mistura separando-as com funil adequado.
Essa eu achei que era essa daqui, ó. Essa eu achei que era essa. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila. Mas não é porque o acetato de etila ele é mais volátil do que a água. Ele evapora mais fácil que a água. Então, quem ia evaporar primeiro na destilação seria a etila. E ia perder também, né? Então você decanta a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. A dica de ouro: tipo de mistura líquido e sólido. Você tem como fazer uma filtração. Líquido e líquido immiscíveis. Decantação, funil de separação. Líquido, líquidos miscíveis. Destilação simples ou fracionados. Sólido mais sólido. Densidades diferentes. Peneiração ou separação magnética. O que significa miscíveis? São que misturam, né? Miscíveis refere a substâncias geralmente líquidos que se misturam completamente. Então vamos anotar. Líquido mais líquido miscível. Miscíveis. Você faz a destilação simples. Destilação simples ou fracionada. Fracionada. Já ó, líquido immiscíveis. Mas immiscíveis. Você faz a decantação e filtração. Com certeza vai cair uma questão dessa, não é? Eu tenho certeza. Não, mas sempre cai. Então vamos lá para a última. Vamos ver aqui qual que. Ah, essa última é de física, cara. Não, eu. Vamos lá. Esse aqui vai ser bom aprender. Então, ao game da questão, né? Você tem uma linha aqui que representa um quarteirão, né? Quarteirão não, né? Uma avenida. E aí você tem a cada 500 metros você tem um semáforo. Então você tem o semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3, semáforo 4. E aí no primeiro semáforo, né, que é chamado de O, você tem aqui um carro parado e ele vai começar a acelerar aqui, ó, até ele chegar em 72 quilômetros por hora. E aí, antes de 100 metros aqui, vamos pôr aqui, ó, 100 metros, 400 metros. Aqui é o 400. O sinal aqui tem que ligar. Quando o carro tiver
a 100 metros do semáforo, o semáforo tem que ligar. E aí vai ligar, ele vai continuar acelerando, porque ele vai passar, né? E aí vai ter mais 100 metros aqui e mais 400. Então você vai andar 500 metros em 72 quilômetros por hora. E aqui, ó, quando ele estiver aqui, ó, a gente vai precisar de, né, ligar aqui quando ele estiver em 400 metros. Só que aqui não é 400. Aqui vai ser 900. E aí aqui vai ser, no terceiro vai ser 1.400 metros, né? Que ele vai andar mais 500, mais 100, mais em 72 km por hora. Se você dividir por 3,6, você vai ver que 72 é 20 metros por segundo, né? Vou ver aqui, 72 quilômetros por hora é quantos metros por segundo? É 20 metros por segundo. Você tem 20 metros por segundo. Tá, mas se você está em zero para chegar a 72 quilômetros por hora, qual que é a conta que você faz? Né? Você faz aquilo S igual a SO mais V mais T. Aí você pega aqui, ó. V é igual a delta S sobre T. Não é isso? Então vamos lá. Da velocidade zero, você tem posição final menos posição zero sobre T zero. Não, tá errado. Então eu tenho que fazer uma. Vamos ver, vai ensinar aqui, né? A aceleração é igual a 1 metro por segundo constante, a velocidade final atingida é 72 km por hora, a distância entre os semáforos consecutivos é 500 metros. Os semáforos devem abrir quando o veículo estiver a 100 metros do cruzamento. Logo, portanto, o movimento medido. Então, isso aqui a gente fez. Ó, primeira coisa, converter a velocidade para metros por segundo. Aí a gente já fez. Segunda coisa, tempo e distância durante a aceleração, de 0 a 20 metros por segundo. Né? Isso, né? O tempo para atingir 20 metros por segundo vai ser tempo é igual a velocidade sobre aceleração. Espera aí. Tempo é igual a velocidade sobre aceleração, que é igual a 20 sobre 1, que é igual a 20 segundos. Então ele vai levar 20 segundos. Faz sentido, né? 20 segundos para chegar a 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Porque ele anda 1 metro, a aceleração dele é 1 metro por segundo. Então, para ele chegar a 20 metros por segundo, ele precisa de 20 segundos. Faz sentido. Então, aqui ele vai chegar a 72 km por hora em 20 segundos. Então, em 20 segundos aqui, ele vai ter andado 20 metros, né? Vamos pôr aqui, ó. 20 metros. Sobrou quantos? 380. Então, você tem 20 segundos
mais 380 para andar. Só que agora você vai andar constante 20 segundos. Então 380 dividido por 20 é, deixa eu ver aqui. Não, né? Nesse é 8. Não, é 9. 2 de 9, 18. 0. Certo. Então você 29, 31. É isso aí, ó. 19 segundos. Então você tem 20 segundos para chegar a essa velocidade, mais 19 segundos para chegar aqui, ó. Então vai ser 39 segundos. Para o primeiro, tem essa questão? Deixa eu ver aqui. Não, não tem, né? 39 segundos não tem. Deixa eu ver aqui, ó. A distância percorrida durante essa aceleração, ó. Aceleração é igual a meio ΔT 20 ao quadrado. Peraí, a distância percorrida durante essa aceleração. Eu fiz errado. Ele não percorreu 20 metros. Ele percorreu 200 metros. Eu não levei em conta a progressão, né? Seria uma conta de progressão aqui, ó. Então, nos primeiros 20 segundos, ele andou 200 metros. Vinte segundos iniciais, ele andou 200 metros. Então, é metade, né? Aí a conta é essa daqui, ó, mas eu não sei fazer ela. Posição S1, posição. A posição nesse primeiro percurso é igual a meio aceleração vezes aceleração vezes o tempo ao quadrado. Parece que é isso. Então a posição, a gente está procurando a posição, vai ser igual a... Quanto que é a aceleração? É 1, né? O tempo é 20. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 é 200. Dá 200, então. Vamos fazer tranquilo. Ó. 1 sobre 2 vezes 1. Aqui é 1 metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo. Vezes o tempo, né? O tempo é 20 ao quadrado. S1 vai ser igual. Essa posição vai ser. Isso aqui é segundos, viu? Então a gente. 400 divide por 2 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 400, 400. 20 ao quadrado dividido por 2 vai ficar 200. O segundo vem, né? 200 metros. Então ele andou 200 metros. É isso que a gente tem. Ok. E aí ficou fácil, né? Se a gente sabe que ele vai continuar constante e ele tem mais 200 para andar, de 200 dividido por 20 vai dar 10 segundos. Então,
No primeiro momento ele andou 20 segundos e a partir dos 20 segundos, nos 10 segundos, ele andou mais 200. E aí aqui ele está no 400 metros. Então aqui é igual a 30 segundos. Só que pensando que ele vai continuar nessa velocidade e vai andar mais 500 no próximo percurso, 500 dividido por 20 é 25, né? E aí você vai ter, ó. Então nesse caso você tem 30, você vai ter 55 e 80. A resposta vai ser letra D. 30, 55, 80. A questão mais difícil foi interpretar, né? Fazer aquela 1 metro por segundo. Então, aqui você dividiu por 3,6, achou que ele anda 20 metros por segundo. Para ele chegar a 20 metros por segundo nessa velocidade, que ele levou 20 segundos. 20 segundos é o tempo. Só que quanto que ele andou nisso? Ele andou aquela fórmula, né? Posição 1 é igual a meio vezes AT ao quadrado. Né? Aí é... Você... T é 20 segundos, 20 ao quadrado. Você vai achar que ele andou 200 metros. 200 metros para 400 é 200. E aí você percebe que agora que ele está com a velocidade constante de 20 metros por segundo, para ele chegar em 400 metros, andar mais 200 metros é 10 segundos. Então aí dá 30. E aí depois é só somar mais 25 de cada 500 metros que ele vai andar nessa velocidade. Foi mais ou menos fácil, né? Pensando para o quê? Falando, né? Pensando que eu estou falando para alguém que já está estudando pro Enem, né? Então você fica mais tranquilo. Só dá aquela revisada. Essa fórmula é mais difícil, né? A fórmula da posição. S1 é igual a meio AT ao quadrado. É um pouco difícil de fazer, mas não é impossível também. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!